Bom dia, um feliz dia. Hoje, segunda-feira, dia 14. Vamos aí meditar na palavra de Deus. Hoje o título da lição é falando começo difícil. Então, Moisés sabia desde o início que sua tarefa não era fácil, não é isso? Por isso tentou fugir até dessa tarefa, né? Dessa missão que Deus o havia pedido para ele fazer, né? Que é libertar o povo lá do cativeiro do egípcio, né? Ele provavelmente não tinha a consciência do que estava por vir, mas ele sabia que ia ser difícil. Bom, ao lermos, meditarmos em Êxodo capítulo 5, versos de 3 a 23, vemos que Arão se reuniu, em primeiro lugar, lá com o povo de Israel, né? Foi lá passar as instruções conforme Deus havia falado, que ele deveria reunir lá, né, os anciões e o povo, os líderes, né, os israelitas ali, para eles poderem falar o que Deus havia falado para eles, para que eles pudessem ter confiança que Deus ia libertar o povo do cativeiro egípcio, né? Então eles mostraram ali, através ali dos milagres, né, que Deus ia fazer para que o povo fosse liberto, questão do cajado se transformando em serpente, da mão, né, com lepra, e também da água se transformando em sangue, e mostrou esses milagres, convencendo aí os israelitas de que o Senhor os libertaria. Como resultado, nós vemos lá em Êxodo 4, 29 e 31, eles adoraram o Senhor, as expectativas deles eram altas, né? Deus iria libertar os hebreus da escravidão lá do Egito. Isso. Nós vimos também no capítulo 4 que, apesar do Senhor mostrar tudo que Moisés iria falar, iria fazer perante lá o faraó, no finalzinho do verso 21, lá do capítulo 4, Deus falou que iria endurecer o coração de faraó para não deixar o povo ir. Então, a tarefa se tornaria mais difícil ainda, né? Uma vez que o Senhor endureceria o coração de faraó, mesmo ele fazendo essas coisas, que ele não iria deixar o povo sair. Não é isso? Nós vimos aí que Moisés, então, depois disso, foi ao rei do Egito, com as exigências de Deus, né? Que eles pudessem libertar o povo, para que o povo pudesse sair dali e levar sacrifícios, né, para o Senhor, né? Só que nós vimos que Faraó não deixou, ainda tornou o trabalho mais árduo e difícil para os hebreus, né? Ou seja, eles tinham que, agora, a palha que era dada para eles poderem fazer o tijolo, não ia ser mais dada. Eles tinham que entregar o trabalho deles, né, pronto, mas eles tinham que catar depois as próprias palhas para fazer os seus tijolos. Então, o trabalho dos hebreus se tornou mais difícil e árduo, e eles foram acusados de serem preguiçosos e foram tratados aí com maior severidade, né? O faraó acusou eles de ser preguiçosos e tornou o trabalho, como nós falamos, mais difícil e árduo, e foram mais severos para com o povo, né? Os líderes aí dos hebreus ficaram descontentes e o confronto entre Moisés e Arão foi intenso. Além disso, como veremos adiante, isso pronunciou aí o tipo de conflito que Moisés enfrentaria com seu próprio povo anos seguintes, quando eles saíram e peregrinaram aí por 40 anos até chegar a Canaã. É isso? Já mostraria o conflito que iria acontecer com Moisés. E aí, lá em Êxodo capítulo 5, verso 21, diz que depois que eles enfrentaram, né, todo esse trabalho mais árduo,
Moisés agora enfrenta, né, o povo, porque o povo fala para ele o seguinte: que o Senhor olhe para vocês e o julgue, ou seja, o trabalho que foi acrescentado ao povo, o povo agora botava a culpa em Moisés. Ou seja, eles esperavam que Moisés viesse para libertar eles da escravidão dos egípcios, não para tornar o trabalho deles mais árduo, mais difícil, né? A vida deles se tornou mais complicada sob o domínio do egípcio. Assim, além de lidar com os egípcios, Moisés também agora e Arão tiveram que enfrentar a oposição do próprio povo. Isso. E nós vemos que Deus, né, ele quer sempre o melhor para o povo. Isso. Deus veio colocar Moisés para ser o libertador do povo, mas ele tem ali o acusador, que é o próprio Satanás, né, que faz com essas coisas terríveis, né, aconteça. Mas aí, infelizmente, como a vida do povo se tornou mais difícil e árdua, né, em seus trabalhos, para os egípcios, eles começaram a acusar Moisés, né, e agora o confronto de Moisés não era só com os egípcios, mas também era com o próprio povo, né, a oposição que o povo enfrentava. E o que a gente tem que ter em mente nessa situação, né, é a fé. Independente das situações adversas que nós vamos enfrentar neste mundo, né, temos certezas que isso não vem de Deus, vem do próprio inimigo. Então nós temos que ter a certeza, firmar a nossa fé em Cristo, na rocha que é Cristo Jesus, e mantermos firme e perseverante até a volta do nosso Senhor Jesus Cristo, para que possamos encontrar com Ele nas nuvens dos céus. É isso? Então, independente das coisas se tornarem difíceis para você, para mim ou para cada um de nós, Cristo está voltando para resgatar o seu povo. Nós devemos ter perseverança, aguardar o que Deus com certeza vai nos livrar, né, deste mundo escravizado aí pelo pecado. Assim como Moisés foi o líder para libertar aquele povo do cativeiro egípcio, onde o povo enfrentou aí várias situações difíceis, e se tornou mais difícil ainda quando Moisés confrontou lá ao faraó, isso tornou mais difícil para o povo. A nossa situação cada vez vai se tornar também mais difícil. E nós temos que perseverar, ficar firme e termos a fé que Deus está no controle de todas as coisas, mesmo que as coisas se tornem difíceis. Que Deus abençoe você e sua família, que você tenha uma segunda-feira abençoada. É meu desejo de uma oração. Amém.